Oi, meu nome é Júlia e no vídeo de hoje eu vou falar sobre Tinkerbell e o resgate da fada. Então, bora começar o vídeo. O filme começa falando que algumas pessoas não acreditam que fadas possam realmente existir. Já outras acreditam que contos e lendas não podem ser ignorados. E acreditam de coração que fadas existem. E através dos tempos, humanos e fadas jamais puderam se conhecer. Até um dia de verão. As fadas vão ficar no continente o verão inteiro. E elas têm até um acampamento para se esconderem dos humanos. E parece que a Tinkerbell não tem muito o que fazer, já que todos estão usando as invenções dela e não tem nada quebrado pra ela consertar. E ela deveria estar até feliz por causa disso, né? Mas não, é a Tinkerbell, tá entediada. Então ela quer começar a procurar objetos perdidos, mas as outras fadas não querem deixar ela ir porque tem humanos por perto. E sabe, a Tinkerbell, ela vai fazer besteira. Só que a Fawn, quando ela vai pintar uma borboleta, ela pinta uma asa de um jeito, né, que é o jeito certo, e da outra a tinta borra. Então fica um pedaço branco e tinta espirrada. Só que o que acontece? As fadas se assustaram porque os humanos estavam chegando de carro, por isso que aconteceu esse desastre com a asa da borboleta. Agora aqui rapidinho antes de continuar, se você tá gostando desse vídeo, não esqueça de se inscrever nesse canal para acompanhar os próximos conteúdos que vão sair por aqui. E isso ajuda demais o canal a crescer. Agora sim, bora continuar com o vídeo. Só que nisso a Tinkerbell tava encantada. Mas eu tava o filme todo assim, mano, ela já não deveria ter visto pelo menos um humano na vida, já que ela já viajou pro continente no final do primeiro filme, porque por mais que ela tenha viajado à noite, tenha entregado a caixinha da Wendy à noite, a caixinha de música. Mas irmão, não tem um carro andando na rua à noite, não tem uma pessoa andando na rua à noite. Pelo amor de Deus, dependente da hora. A Tinkerbell, né, ela fica curiosa sobre o carro dos humanos, então ela vai chegando cada vez mais perto pra poder dar uma olhada no tal do carro, como é que ele funcionava. E enquanto a Vidia vai atrás, né, pra tentar parar a Tinkerbell e trazê-la de volta. Tipo assim, mulher, pelo amor de Deus, para de fazer besteira uma vez na vida. Só que a Tink tá impressionada com o carro, fica fuxicando o carro inteiro de como ele funciona. Só que um humano, ele vê a borboleta que a Fawn tinha pintado, né, que tava toda com um lado espirrado, e captura ela para ajudar, só que a filha não vê nesse exato momento que o pai capturou ela. Porque a Lizzie, que é essa criança, acha que foi as fadas que pintou ela assim. E pronto, como é que essa criança sabe disso? Estudou sobre as fadas, né? Mas como que ela sabe? Não sabemos. Até porque a informação que ela dá sobre as fadas durante todo o filme são todas erradas. Só essa que acerta. Por quê? Não sabemos. Então o pai dela vai se ausentar durante um dia por causa do trabalho dele. Ele tá sempre trabalhando e larga a criança lá, tipo, dane-se. Com uma mulher lá pra cuidar e a mulher só aparece em uma cena, coitada. Então a Lizzie faz uma casa para as fadas e deixa no quintal. E nisso a Tinkerbell e a Vidia também estavam indo embora, mas a Tink vê botões pelo chão e começa a pegá-los para usar nas invenções dela. Só que aonde que elas dão de cara? Na casa que a Lizzie havia deixado no quintal. Aí eu te pergunto como, pelo amor de Deus, elas andaram para voltar pro acampamento e voltaram pro mesmo lugar? Como é que pode um negócio desse? Me diz, filme, por quê? E é claro que a Tinkerbell, sensata como é, entra na casa. Eu já tava, mulher, pelo amor de Deus, sai daí. Eu não gosto muito da Vidia não, mas não tem como defender. Amiga, não tem como te defender. Só que a Vidia acaba prendendo, sem querer, a Tink dentro da casa, porque ela fecha a porta e a porta fica emperrada. E é nessa hora que a Lizzie chega. E é óbvio que ela vê a Tinkerbell dentro da casa dela. E ela, toda feliz, pega aquela caixa com aquela fada dentro e leva pro quem vê? Pro pai. O cara que prendeu a caceta da borboleta. Até porque a Lizzie desiste de mostrar pro pai quando ela vê a borboleta presa, né? Porque na cabeça dela, obviamente, ele vai fazer isso com a Tinkerbell também. Então a Lizzie leva a Tinkerbell pro quarto dela. O gato tenta pegar ela. A Lizzie prende a Tinkerbell na gaiola pro gato não poder pegar. E bota o gato pra fora. Enquanto nisso, a Vidia vê que a Tinkerbell tá presa. Vai avisar as outras fadas sobre o que aconteceu. Mas começa a chover. E como as fadas, quando estão com a asa molhada, não conseguem voar, ela precisa voltar pro acampamento andando. Inclusive, a Vidia chega mais rápido andando até o acampamento do que as outras fadas levam para voltar para casa da onde Tinkerbell estava. E tem uma barata voando no quarto de novo, pelo amor de Deus. Que ódio. Voa pra cá mesmo que você vai ver o tamanho do meu tênis que eu vou tacar bem na sua cabeça, seu animal. Essa bosta dessa barata voa. Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. Eu tô com medo de acertar minhas coisas que estão aqui na mesa. Voou no meu olho ontem, que eu tava apagada tentando dormir. E essa bosta voando no meu olho. E então a Vidia consegue chegar ao acampamento, porém a tempestade só piora. Então... Sai pela janela, sai, pelo amor de Deus! Vai, minha filha.
Você tá vendo a janela, animal? Vai embora isso, obrigada. Enfim, as fadas constroem um barco pra ir procurar a porcaria da Tinkerbell que tá lá na casa da humana. Tá, filho. Matei. Cacete. Como é que a gente grava assim? 2000 anos depois. Quando as fadas vão atrás da Tinkerbell, elas até quase caem numa cachoeira, mas usam um pau mágico pra saírem voando, né, em cima do barco. E por que não fizeram isso antes? Não fizeram um barco que elas estavam voar até lá, não seria mais rápido? Bom, e voltando pra Tink, ela tenta fugir até do quarto da Lizzie, mas elas começam a fazer amizade. E a Lizzie não ouve a Tinkerbell falando, ela só escuta um barulhinho, como na animação do Peter Pan. Até que o pai da Lizzie leva, assim, uns livros muito interessantes pra uma criança ler, que é estudo sobre rochas e minerais. Parabéns, excelente pai. Uma criança vai querer muito ler isso, nossa senhora. E a Tinkerbell, claro, se esconde quando ele chega e volta quando ele sai. Então ela pede pra Lizzie deixar ela embora, e até que ela deixa. Mas na chuva não tem como a Tinkerbell ir, então ela fica. Então ela começa a contar como é a vida das fadas pra Lizzie, né? A Lizzie até escreve um livrinho sobre isso, ela desenha. Então a chuva começa a melhorar e a Tinkerbell quer ir embora, sem saber que os amigos estão indo atrás dela. Mas a Tink vê que o pai da Lizzie não quer ver o livro que a filha fez sobre as fadas pela janela de vidro, então ela volta. E enquanto a Lizzie e o pai dormem, a Tink conserta as goteiras da casa e solta a borboleta. E ela ainda quer que a Lizzie mostre o livro que ela fez pro pai. Eu tô tipo, mulher, pelo amor de Deus, para! E o pai fica furioso quando ele acha que a Lizzie soltou a borboleta, porque ela era um objeto de estudo, mas ele ia matar a borboleta e deixar num quadro. Então a Lizzie fica triste, né, com tudo que aconteceu, e a Tink, vendo isso, joga o pozinho mágico e ela começa a voar pelo quarto. E agora estão embojando pau mágico, né? Lá que no segundo filme não tinha pau mágico, agora tem de sobra. Só que elas fazem muito barulho, né? Porque a Lizzie tá tentando aprender a voar. Então o pai dela vai até o quarto. E ela até tenta falar a verdade pro pai, que ela tava fazendo, que ela tava voando por causa das fadas, né? E ela consegue finalmente mostrar o livro pro seu pai, e ele fala que ela tá desperdiçando os talentos, falando essas coisas sobre fadas, que fadas não existem. Então ele começa a tirar os desenhos que a Lizzie tem sobre as fadas da parede do quarto dela. E parabéns, que pai do ano, né? Ele aprendeu a ser o melhor pai do mundo assim com quem? Com o Tritão? Então a Tinkerbell faz a coisa mais sensata do mundo, que é começar a ficar com raiva e se mostrar pro pai. Tipo assim, olha, fadas existem, eu tô aqui. Parabéns, animal. E ele tenta capturar a Tinkerbell, mas acaba capturando a Vidia, porque como eles estavam indo salvar ela, né, a Vidia chega na hora, quando ela vai tirar a Tinkerbell debaixo do pote que o pai dela tá colocando, ele empurra a Tinkerbell e fica debaixo do pote, e aí ela é capturada. Então ele vai pra cidade, né, ele vai pra Londres carregando a Vidia no pote. Então a Tink e as outras fadas fazem a Lizzie voar até Londres, porque elas não podem fazer porque estão molhadas, e também a Lizzie chegaria mais rápido do que elas, até que elas acham o carro dele e a Tink mexe no motor para parar o carro. Ela consegue, né, parar o carro, e a Lizzie aparece voando e fala pro pai, tipo, pra ele parar. E ela fala que aprendeu a voar por causa das fadas e que fadas existem. E agora que ele começa a acreditar nas fadas. E mano, como que você não acredita antes se você tem uma fada num pote, ou seu animal? Aí, tipo assim, ele também solta a Vidia. E claro, né, um estudioso desse ia perder milhões, né, com uma descoberta maravilhosa, que é que fadas existem porque a filha dele pediu. Parabéns, filme, a gente acredita muito. Exatamente. E eles ainda voltam pra casa aqui, feliz, alegre, contente, voando, né, como se o pai fosse um péssimo pai o filme inteiro. E agora, nossa, eu sou um bom pai. Não. Querido, você não é não. E então, no dia seguinte, as fadas tomam um chá da tarde com a família, e é assim que o filme acaba. Parabéns. Nem me irritou não, imagina. Tipo assim, no segundo filme, a Tinkerbell só faz besteira. E como eu já disse, ela já foi ao continente, então ela já deveria ter visto pelo menos um humano de relance ou um carro na vida. E eu acho esse filme, por mais que ele tenha me irritado, mais legal que o segundo. O segundo me irrita mais. E parabéns pra isso, eu dou nota 6, o outro eu dei nota 5. Então o vídeo de hoje foi esse, eu espero que tenham gostado. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo, não esqueça de se inscrever nesse canal, deixar o seu like, comentar os próximos vídeos que quero ver por aqui e compartilhar com todos os amigos, tá bom? Tchau!